Olá, amigos ligados aqui no programa Astrologia e Carreira. Esse programa tem o objetivo de trazer para você informações que auxiliam o seu desenvolvimento profissional. Eu sou Maurício Bernes, astrólogo especializado em astrologia empresarial e vocacional. O tema de hoje é a procrastinação no trabalho. O que é a procrastinação? É quando a gente deixa de fazer alguma coisa que a gente precisa fazer, deixa para depois. Numa linguagem comum, quer dizer, não, depois eu faço e às vezes a coisa fica para depois mesmo, né? E agora, não vamos confundir, né? O que não é procrastinação? É quando às vezes a gente tem que, dentro de um planejamento, deixar algumas coisas para serem feitas mais adiante, mas dentro de um esquema de planejamento, dentro de vamos dizer, escolher o melhor momento para poder fazer uma determinada atividade, que existem outros fatores, aí não é procrastinação. A procrastinação, na verdade, é deixar mesmo para depois, e eu vou dizer aqui quais as razões negativas disso, né? Bom, eu não vou falar aqui de produtividade ou estratégia para aumentar a sua motivação. Não é isso, né? O que eu vou mostrar são as reais origens da procrastinação, do adiamento de fazer as coisas e como que você pode transformar, como você pode vencer essa dificuldade, né? As pessoas procrastinadoras são normalmente pessoas que acabam desenvolvendo ansiedade. Por quê? Veja bem. Olha, a situação. A pessoa tem uma série de coisas para fazer. Profissionalmente tem que entregar algum trabalho, algum relatório, algum estudo, enfim. Tem que entregar aquilo que lhe é solicitado, aquilo que é inerente à própria tarefa do seu trabalho. Aí o que ela faz? Ela vai deixando para depois, vai deixando para depois. Aí o que acontece? O sentimento da pessoa fica prejudicado, porque ela começa a ficar ansiosa, ela começa a se sentir culpada, começa a se sentir assim, que não está produzindo, que não é uma pessoa competente. Enfim, mil coisas ficam sujeitas a passar pela cabeça da pessoa e influem no inconsciente dela também, né? Influi no inconsciente dela. De maneira que a pessoa, aí conforme vai chegando o momento de ter que entregar, ela vai ficando ansiosa. Aí faz a coisa, às vezes, porque não tem jeito, tem que fazer, faz a coisa de véspera, faz mal feito. Enfim, olha, as consequências são muito ruins. E às vezes a pessoa é mal avaliada no trabalho, a pessoa fica com problemas de autoestima e o próprio problema profissional, de não ter um desenvolvimento mesmo muito claro no seu trabalho. Agora, as pessoas que resolvem essa questão, como é que elas ficam? É uma pergunta. É muito claro, a pessoa consegue se organizar de tal forma que ela não procrastina mais, e não é só uma questão de organização, não. Eu vou mais adiante mostrar aqui para vocês o que está por trás disso aí, qual é a raiz do negócio. Então a pessoa fica bem, ela se sente produtiva, ela se sente realizada, ela se sente segura para chegar perante a chefia, perante as pessoas do trabalho dela com uma força de quem cumpre com o seu dever. E isso faz toda a diferença no desenvolvimento da carreira. Então, é muito importante a gente realmente solucionar essa questão, se é que você tem, se você está procrastinando, né? Então, assim, né? Eu tenho minhas anotações aqui que eu gosto de seguir para não dispersar, né? Para que serve? Para que eu vou parar de procrastinar? Primeiro, pelo seguinte, né? Sabe, eu já dei alguns exemplos aqui, mas imagine assim, você quer ter um bem-estar, um estado de espírito, assim, de se sentir bem, tô legal, tô bacana, né? Sentimento de dever cumprido, ter mais disposição, porque por incrível que pareça, quando você para de procrastinar, você se sente mais bem disposto. Porque às vezes a pessoa, né, então fica mais bem disposto, aumenta a sua produtividade, aumenta a autoconfiança. Por quê? Porque você sabe que você vai cumprir com as suas responsabilidades, consequentemente melhora a sua autoestima e, por incrível que pareça, você vai produzir mais e vai ter mais tempo livre. Porque o procrastinador, né, ele
Ele consome tempo sem fazer nada, vamos dizer assim, ou fazendo coisas para dizer que ele tem uma tarefa feita. Já quando a gente planeja e se organiza mesmo direito, a gente tem mais tempo livre, porque entra dentro do contexto do que fazer, do planejamento da vida, né? Agora tem a outra pergunta, né? E se eu não parar de procrastinar? E se eu não parar de procrastinar? Né? Olha, sentimento de derrota, sensação de derrota, sentimento de que está parado, insegurança, atrasa as tarefas, acumula trabalho, e tem um lado que é a parte emocional, viu, que é assim, que é pior de tudo, quer dizer, a pessoa se sente mal, e às vezes, para justificar uma procrastinação, até tem sintomas físicos, ou seja, até somatiza alguma coisa, sabe, dor de cabeça, não sei o que, dor no corpo, aí febre, às vezes é uma somatização que a pessoa encontra, sabe, ela se coloca num lugar assim, olha, realmente os efeitos da procrastinação são muito nocivos, tá? Agora, né, por que eu estou falando disso nesse programa? Porque é uma realidade, né? Muitas vezes as pessoas me procuram, né, com problemas profissionais e tal, e estão querendo, então, resolver, né? Resolver. Mas não é um problema de vocação, não é um problema de motivação, né? É o que acontece é que, assim, a pessoa não percebe que o problema dela é a procrastinação. Sabe, o que acontece? Às vezes a pessoa põe a culpa nos outros. Não, porque meus colegas de trabalho, o meu trabalho mesmo, o ambiente onde eu trabalho, ou, não, é assim mesmo nesse trabalho, arruma uma série de coisas e não vê que está procrastinando em diversas etapas do trabalho dela. Eu já vivi uma situação da pessoa assim, ter feito o trabalho e dizer, 95% está pronto, mas ele não fica pronto. Não fica, aqueles 5% consome mais tempo do que os 95% foram consumidos para fazer. Por quê? Porque era a tarefa difícil e a pessoa vai procrastinando, sob diversas justificativas. A principal é que ela ignora que ela está procrastinando. Ela coloca ali diversas razões para que aquilo não aconteça, para que ela não mexa daquele assunto. E, obviamente, se a pessoa não vê a razão principal, ela não resolve. Ela não resolve. Então, para resolver mesmo, é preciso que você encare que você está procrastinando. Tem coisas que são bem grosseiras, né? Que as pessoas realmente procrastinam assim, e vê claramente, deixa para depois mesmo, enfia papel ali embaixo, o que é para fazer e deixa para lá, né? Aí eu me perguntei por anos aqui, por quê? De onde vem a procrastinação? Por que a pessoa faz algo que é uma ação contrária àquilo que ela tem que fazer? O que acontece isso, né? Sabe, na prática, há uma tendência natural da gente deixar as tarefas chatas ou difíceis para depois, né? A gente quer... Porque, olha só, a pessoa faz uma listinha de 10 coisas que ela tem que fazer hoje, né? Aí ela começa pelas mais fáceis. Por quê? Porque aí ela faz 7 e fala, ufa, não consegui tudo, mas fiz 7. Só que a mais difícil pode ser que seja a mais importante. E aí procrastinou. Não, produzi alguma coisa hoje, tal, não consegui tudo, mas procrastinou, porque aquela tarefa era mais importante e era a mais difícil. Então a gente tem tendência de deixar para depois. Aí o que acontece? Quando vai fazer, se deixou para depois ao longo do dia, o sujeito chegar no momento em que vai fazer já está cansado, já está exausto, já passou horas do dia consumindo, trabalhando, aí não tem energia nem pique para fazer. Aí deixa para o dia seguinte. Aí no dia seguinte é a mesma coisa, entendeu? Aí o que acontece? Né? Tem outro fator que acontece, as interferências. Né? A pessoa que deixa entrar coisa. Por quê? Por que ela deixa entrar coisa no meio do caminho? Por que ela atende um telefone?
no meio do que ela está fazendo antes de começar a tarefa difícil? Por que ela se deixa interromper? É porque ela está procrastinando. Porque ela deveria seguir o que ela está fazendo e não deixar as interrupções acontecerem. Outro fator que leva a pessoa a procrastinar é a insegurança, né? Falta de conhecimento. Às vezes ela acha que ela não sabe fazer aquela tarefa ou aquela atividade que ela precisa fazer. Ela não se acha competente o suficiente para fazer aquela tarefa, né? Olha, tem diversos exemplos para explicar isso aí. Às vezes a pessoa precisa fazer, vou dar exemplo de escritório, né? Uma planilha com números e tal, e não sabe, não se sente segura de mexer com os programas de planilhas, por exemplo, seja do Google, seja Excel, seja o que for, né? Então aí ela vai adiando, ao invés dela buscar o conhecimento, não vai adiando, né? A outra, por exemplo, de situações, a pessoa fica insegura, precisa falar com alguém, e ela não é boa na abordagem, é tímida, outra coisa, então, puxa, aí vai ligar para a pessoa e não consegue, aquela timidez, né? E é um fator que a pessoa vai adiando, vai deixando, e aí vai ficando mais ansiosa, mais tímida, mas olha, não é brincadeira, viu? E tem também a pessoa que acredita que é outro que devia fazer aquela tarefa, né? Por exemplo, chega para a pessoa, às vezes a chefia dela fala, ó, faça isso aqui, né? Vai lá resolver esse assunto lá com a contabilidade, por exemplo. Aí o cara acha, não, mas não é eu que devia ir, devia ser outra pessoa que tem que ir. Então, assim, entende? São fatores de procrastinação. Existia um texto antigo aí que é assim, que é Mensagem a Garcia. Quer dizer, nós estamos precisando de pessoa, né? A pessoa dizendo, eu preciso de alguém que eu dê a tarefa, a pessoa vai fazer. Agora, quando as justificativas, né? Eu citei algumas de procrastinação, são essas. Não, mas para que fazer isso aí? Tem gente que fica nesse questionamento. Eu não vejo que seja necessário fazer isso, aí está adiando, né? Ou é outro que deveria fazer. Não, eu não tenho condição de fazer. Quer dizer, diversos fatores que acontecem no dia a dia que a pessoa deixa para lá, né? Por exemplo, tem que falar com a pessoa. Ah, mas aquela pessoa é muito difícil. Puxa vida, vou ter eu que falar com ela. Então, sabe, diversos fatores. Mas a realidade mesmo é que a procrastinação ela tem origem num fundamento interno da pessoa, um fundamento interior, né? Ela tem uma base emocional que leva ela a essa condição. Ela tem uma base de hábitos que leva a essa condição, não é? Por exemplo, as pessoas que têm uma natureza geminiana forte, elas têm uma natureza da dispersão. Então elas vão ter que vencer isso, porque senão o que acontece, né? É outro fator de procrastinação. Eu falei das interrupções, tem a dispersão. A pessoa dispersa. Ela tem que fazer aquilo ali, mas faz outra coisa, faz outra. Puxa, que interessante, que coisa. Navega, abre a internet, vem uma notícia nova, né? Então, procrastina por dispersão, né? Aí as pessoas de natureza mais de terra, virginiana, às vezes capricorniana também, taurina, né? Fica preso num detalhe, numa coisa. Não, eu não tenho as condições para poder fazer isso, preciso de condições mais concretas para poder fazer. Aí procrastina. Não é os signos de terra que a gente diz, né? E às vezes o touro, assim, qual é o valor? Aonde, que nós vamos ganhar com isso? Né? Os signos de água têm emoções, né? A pessoa, eu não estou bem hoje, né? Câncer, escorpião, né? Peixe, não estou bem hoje, puxa vida, desse jeito também que a pessoa me pediu. Então, sabe, a pessoa começa a arrumar um monte de coisa para não fazer, né? E aí os signos de fogo, né? São frequentemente o seguinte, não é para eu fazer isso, é para outro fazer. Por que eu vou ter que fazer isso aí e tal? Então, eu estou dizendo coisas muito básicas em relação a cada signo. Mas se você examinar a natureza do seu signo, você vai obter uma das razões, né? Os motivos que levam à procrastinação, né? Fundamentalmente, cada signo, e principalmente pelos elementos, né, que dão essa natureza emocional, né, uma natureza analítica, uma natureza
às vezes diretiva, né? Então a pessoa tem que olhar isso aí, né? Então, como é que você pode fazer para, assim, se livrar, né? Vamos dizer, começar a se libertar, né, da procrastinação? Como é que você pode fazer? Eu vou dar algumas dicas aqui no programa. Então fica aí. Se você está gostando do programa, viu? Dá um like aqui, compartilha, mande para pessoas que você considera que são... que você vê que tem interesse nesse assunto, né? Eu estou procurando crescer com esse programa para dar dicas para as pessoas se realizarem melhor profissionalmente, terem mais satisfação, mais realização, tá? Então, me acompanha aqui, dá o seu like, né? Se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, tá? E compartilhe. Compartilhe porque é bem importante para mim dar continuidade no trabalho, é importante também para alguém que possa receber alguma informação e ser útil e melhorar a vida dele, né? Então, o que a pessoa pode fazer para sair da procrastinação, né? Por onde começar? Olha, todo começo é identificar que procrastina. Dica número 1, identifique, veja se você procrastina. 2, identifique o padrão da procrastinação. O que é que eu com frequência procrastino? Que tipo de coisa, que tipo de atividade? 3, identifique a razão que eu justifico para mim mesmo de não fazer aquela tarefa naquele momento, né? Deixar para depois. O que é? Então, com esses passos, você identifica a raiz, a origem, né? E a partir daí, o que você tem que fazer? Você tem que começar a entender e vencer, e dizer, não, peraí, essa razão é uma justificativa ou é uma razão verdadeira? Né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Dar um exemplo para vocês, né? Vamos dizer, uma natureza canceriana, né? Então, a natureza emocional e tal. Aí, como dizem, né? Os cancerianos, um dia está com bom humor, outro dia não está, depende da lua, aquele movimento todo. Aí a pessoa aquele dia está meio, estou chateado, aconteceu alguma coisa, aí vai adiando. Aí não vou fazer isso aí agora, puxa vida. É porque se eu for mexer nisso, ó, presta atenção. Se eu for mexer nisso, vai mexer com minhas emoções, porque tal. Meu caro amigo, pare, examine e diga, mas eu preciso resolver isso. Não importa o grau de dificuldade, nem emocional e nem material, prática de fazer as coisas. Sabe, é um comando, uma conversa com você mesmo. E dizer, olha, eu vou fazer porque eu tenho que fazer isso aqui. Sabe? Eu, assim, vamos dizer uma coisa, vou dizer aqui para vocês, né? Um exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo. E se eu deixar para depois gravar o vídeo? Não tem uma hora, um dia para colocar no ar, que eu tenho me comprometido, quarta-feira, 18 horas, colocar o programa no ar. Aí eu não gravo, vou deixar para fazer de última hora, de qualquer jeito. Você entende? A gente tem que fazer conversar com a gente mesmo, dentro da gente. Sabe? Então, eu vejo que esse é o primeiro passo, identificar que procrastina, por que procrastina e qual a emoção que está envolvida nessa procrastinação, né? E como é que eu descobri isso? Eu descobri comigo mesmo. Eu dei o exemplo agora aqui do canceriano, eu sou canceriano e eu descobri isso aí. Eu fico dependendo, se eu estou bem ou se eu não estou bem para fazer determinadas coisas. Você sabe, não faz sentido isso, eu tenho que fazer, vamos fazer. Sabe, vou ficar bem para fazer. É o autodomínio, a gente olhar para a gente mesmo e dizer, não, eu vou fazer, eu vou superar essa dificuldade interna. Né? Se eu falar de outros signos, os signos, basicamente signo de... Quer ver? Eu vou falar de cada um nesse programa, fazer ele um pouquinho mais prático para você, tá? Olha, o ariano, qual é a procrastinação do ariano, qual é? A falta de paciência. Falta de paciência. Né? Uma tarefa que exige um pouco mais de concentração, fazer e tal, o sujeito tem que deixar para lá, vamos para frente. O taurino, por que procrastina? Porque ele deixa para depois. Por causa do tempo, do consumo, do conforto, é desconfortável. Né? O geminiano eu já falei, porque ele dispersa.
O canceriano, já falei, por causa das emoções, eu não estou me sentindo bem. O leonino, por que eu fazer isso aí? Isso aí não é para eu fazer, isso aí é para outra pessoa. Né? O virginiano se perde nos detalhes. Não, mas precisa disso. Tudo, precisa ter todas as condições para poder fazer a tarefa. Né? O libriano, às vezes ele precisa da motivação do outro. Preciso do outro para fazer, sozinho eu não vou fazer, preciso que, eu preciso saber, entendeu? Preciso ter alguém, precisa ter algo que me motive, assim, para fazer, entendeu? Não é um problema de motivação, não, é um problema de procrastinação. O escorpião, porque ele não está tendo controle daquilo, então ele não vai fazer, eu tenho que ter o controle. Né? O sagitário, se não é uma coisa grandiosa, que vai dar um resultado, meu ego, ele não vai fazer, aí ele adia, entendeu? E o Capricórnio? O Capricórnio, ele tem uma coisa assim de qual é o benefício que eu vou ter. O que eu vou ganhar com isso aqui? Aí ele deixa, procrastina. Se o outro puder fazer, deixa o outro fazer. Não é? E o Aquário? O Aquário é porque ele, assim, ele foge da situação. Entendeu? Porque ele fica no mental, no plano das ideias, mas no braço, às vezes não faz, deixa a tarefa para depois. E o Pisciano, ele simplesmente também tem um mecanismo de fuga, ele sai, o emocional e tal, não, eu preciso auxiliar ali a pessoa, o outro, e vai deixando as coisas para lá. Então, eu falei assim, de uma forma até, vamos dizer assim, grosseira, né, com relação a esses signos, né, de uma forma até pejorativa, para mostrar que se você, olhando o seu próprio signo, buscar dentro de si, você vai encontrar a razão da base da sua procrastinação. E o primeiro passo para resolver é esse mesmo, você dá um passo em direção a autoconhecer-se para poder se libertar, para poder caminhar numa outra direção, quer dizer, fazer as coisas que precisa fazer, né? Não deixar para depois, não deixar para depois. Inclusive eu vou olhar minha anotação aqui para ver se eu não vou deixar nada para depois, tá? Como é que eu descobri esse passo? Tá aqui a pergunta que foi feita para mim. Não, você está falando aí, como é que você descobriu esse passo? Que é olhar o seu próprio signo, ver a natureza essencial dele e ver que às vezes a justificativa da procrastinação está exatamente aí. Você pode também olhar o seu ascendente, aí soma uma coisa com a outra, se você souber, né, o seu ascendente. Como é que eu descobri? Eu descobri comigo mesmo, eu estava procrastinando. Diversas vezes na vida eu procrastinei. Teve uma vez que eu trabalhava numa empresa e eu fiquei com um negócio do meu colo lá meses. Meses. Por quê? Porque tinha que fazer uma iniciativa de falar com determinada pessoa, e a pessoa era difícil, e eu tinha que estar me sentindo bem para poder falar com a pessoa, que era uma pessoa de autoridade, não sei o quê, e vai daqui, vai dali, passa um dia, 2 dias, arruma coisa para fazer, porque o procrastinador, ele se ocupa, para dizer que não deu tempo de fazer, né, na justificativa. E até um dia que não teve jeito, eu tive que fazer, fiz, mas mesmo assim não foi bem visto, né, no meu trabalho, não foi bem visto, porque, puxa vida, era um trabalho que podia levar, vamos dizer, 1 mês, levou 2, né? Então, assim, eu aprendi na prática, tá? Eu quero deixar aqui para você, né, se você tem sugestão de temas, comente aqui embaixo, comente a respeito desse tema, fale aí se você teve uma dificuldade, se venceu, onde é que está, como é que você está perante a procrastinação, e dê aqui ideias para nós de temas que a gente pode falar, que eu posso falar aqui no programa, no sentido de auxiliar você, porque às vezes o que você coloca não é só seu não, tem muito mais gente que está vivendo uma mesma situação. Então, eu deixo aí o seu comentário. E mais uma vez, compartilhe, dê o seu like, se inscreva aqui no canal, que eu estou procurando ampliar o canal para ter mais condições de transmitir uma mensagem de realização profissional para vocês.